Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Com a tia Michele está tudo bem. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula? Já deixa aí separadinha a sua Bíblia, a sua atividade da lição número 11, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais este momento, por mais esta aula. Que o Senhor possa abençoar a cada criança, abençoar os seus familiares. Deus, nos ajuda a compreender a Tua palavra, que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Obrigada, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão lembrados? Qual é o nosso tema desse trimestre? Quem aí sabe? Histórias de fé e coragem. Nós já ouvimos 10 histórias de fé e coragem. Uma fé que precisa sempre de uma ação, certo? E hoje nós vamos para a aula de número 11. Nós vamos ouvir a história de número 11. E agora nós vamos lá para a nossa sessão memorizando. Ver o que tem a nos ensinar esta sessão do memorizando. Eu pergunto para vocês já sentiram medo? Medo de algo? Algo que te deixa assim apavorado? É ruim, não é mesmo sentir medo? Quem sabe você tem medo de barata? Ah, meu Deus! Pois é, mas nós hoje vamos aprender que o medo faz parte das nossas vidas, mas que Deus está conosco em todos os momentos. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Salmos, e o Salmo 56, de número 56, e o verso de número 3. A tia vai ler aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é 100% verdadeira, tá bom? Salmo 56, 3. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56, 3. E olha lá, tia trouxe aqui maior para que vocês possam acompanhar juntamente comigo. E olha a primeira parte do nosso versículo, diz assim: quando eu estou com medo. E o que é medo? Medo é um forte sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer. Sabe, crianças, o medo é um sentimento natural do ser humano. Todos nós temos, desde o mais pequenininho até o mais velho. Todos temos algum tipo de medo. Eles só ficam diferentes no decorrer das nossas vidas conforme as nossas idades. E tem medos que a gente tem desde pequeno e caminha com ele pela vida inteira. Então, é natural do ser humano. Todos nós temos. Mas você não pode deixar que este medo domine a sua vida. E como é isso, tia? Esse medo, ele não pode te paralisar. Não pode te impedir fazer nada. Entendeu? Então, o medo, ele é natural. Mas quando ele nos domina, nos paralisa, nos impede de fazer algo, nos impede de ficar em determinado lugar, então a gente tem que se preocupar. Mas sabe, aqui tá dizendo assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Há uma solução. Nós precisamos confiar. E você, tem medo do quê? Quem sabe você aí tem medo do escuro. Ou quem sabe você tem medo de barata. Ou será que você tem medo de cachorro? Ah, eu conheço uma pessoa que tem medo de cachorro. Nem vou contar pra vocês quem é. Será que você vive com medo do ladrão? Ou será que você tem medo de altura? Eu também conheço uma pessoa que tem medo de altura. Ou será que você tem medo de ficar com outras pessoas, de falar em público, de
participar das coisas na escola ou na igreja, porque você tem tanto medo, tanto medo? Ou será que você tem medo de trovão? Eu também conheço uma pessoa que tem medo de trovão. Você pode até ter algum desses medos, mas não permita que esse medo te paralise. Então você tem algo a fazer. Confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus. Aquele que é todo poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas. É isso que está dizendo o nosso versículo de hoje. Vamos repetir todos juntos ele mais uma vez, começando do nosso endereço e terminando por ele. Vamos lá? Salmo 56, 3. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56, 3. Muito bem, que você possa guardar este versículo aí no seu coração. E sabe, crianças, eu tenho aqui para vocês um cântico que vai ajudar você a lembrar que quando você estiver em perigo, quando o mal te quer vencer, quando algo de ruim quiser vencer você, quando você estiver com medo de algo, você tem que firmar os olhos em Cristo, olhar para Cristo, porque Ele quer te defender. Então firme os olhos nele com fé. Cristo pode te livrar, nele você deve confiar. É fiel e bom sem par, não tem ninguém como ele. Firme os olhos com fé, tenha fé, confie no Senhor. Quando o mal te quer vencer, firma os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firme os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar. É fiel e bom sem par, firme os olhos com fé. Quando o mal te quer vencer, firme os olhos em Cristo, Ele quer te defender. Firme os olhos com fé, Cristo pode te livrar, nele deves confiar. É fiel e bom sem par, firme os olhos com fé. Não esqueça disso, firme os olhos com fé, olhe sempre para Cristo. E sabe, crianças, hoje nós vamos aprender uma história de alguém que olhou, fitou os olhos no Deus Todo-Poderoso e confiou nele. Vocês se lembram da aula passada? Lembra que nós falamos do Samuel? Isso mesmo, nós falamos do Samuel. E Samuel era muito importante. Ele soube ouvir a voz de Deus. Mas sabe, chegou um determinado tempo que os líderes de Israel foram até Samuel pedindo, sabe o que para Samuel? Um rei humano, porque Deus para eles já não era mais suficiente como o único rei. Então eles queriam um rei de carne e osso, assim como eu e você. E Deus permitiu que Samuel nomeasse um rei para Israel. Então Samuel nomeou o rei Saul. Mas vocês já ouviram sobre Saul? Saul foi um rei que obedeceu ou desobedeceu a Deus? Ele desobedeceu. Então Saul não era um bom rei, porque ele não obedecia a Deus. E quando isso acontece, sabe, ficou tudo ruim. O reinado de Saul era uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Quando não obedecemos a Deus, as coisas não têm como ficar bem.
Por isso precisamos sempre obedecer a Deus. Mas Deus, vendo aquele reinado de Saul, Deus, ele fala para Samuel nomear, ungir um novo rei. E falou para Samuel ir lá para Belém, na casa de um homem chamado Jessé. E quando Samuel chega lá na casa do Jessé para ungir o novo rei, ele pede ali para ver os seus filhos. E aí primeiro veio o filho mais velho, o Eliabe. Ai, Samuel ali já ficou, nossa, acho que é esse aí. Porque é um homem, né, de boa aparência e tal. Mas na hora Deus falou assim, ó, para Samuel: você vê a aparência. O homem vê a aparência. Mas eu, o Senhor Deus, eu vejo o coração. Então, não é este o rei que você irá ungir. E ali, Samuel olha os demais 6 filhos que estavam ali e não era nenhum daqueles. Vem um, não. Outro, também não. E aí Samuel pergunta para o Jessé, fala: você tem mais algum filho? O Jessé fala: tenho sim, mas é um jovenzinho. Ele está lá cuidando das ovelhas. Ah, então vá chamar ele. Chame aí seu 8º filho, porque eu quero vê-lo. E aí, quando Davi apontou lá na porta, Saul já viu que ele era um homem segundo o coração de Deus, que era aquele jovem, né? Diz que era ruivo, de olhos de cor clara, e ali Samuel teve certeza de que ele era o escolhido para ser ungido rei de Israel. Então ali Samuel unge a Davi. Parecia assim, nossa, poxa, veio todos aqueles e nenhum é. Mas Deus, ele nos conhece, conhece tudo que tem dentro dos nossos corações. E Deus conhecia a Davi. Deus via o coração de Davi. Então, Davi ali foi ungido rei de Israel por Saul, pois o seu coração era reto diante de Deus. Mas sabe, crianças, certa vez Israel estava em batalha com os filisteus. E alguns filhos de Jessé estavam lá no campo de batalha. E sabe, um dia Jessé falou assim para o Davi: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos que estão na batalha. E Davi, como sempre obediente, ele foi levar a comida para os seus irmãos. E sabe, chegando lá, na hora que ele estava lá entregando, um homem dos exércitos dos filisteus, ele falava, gritou em voz alta, mas esse homem chamava muito a atenção. Sabe por quê? Porque ele era assim muito alto. Era um gigante. Ele tinha mais de 2,70 m. E ele ali falou: escolha, né? Falou ali pro Saul, pro rei Saul: escolha um dos seus homens para lutar comigo. E fez uma proposta: se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. Mas se ele vencer, nós seremos os seus escravos. E ali, você acha que o povo ali, que aqueles homens que estavam na batalha, ficaram animados com isso? Falava: tá bom, pode deixar que eu vou, erguer o dedinho para ir para a batalha? Eles só ficaram apavorados, eles ficaram com medo, isso mesmo, eles ficaram com muito medo. Mas sabe, Davi, ouvindo tudo aquilo, Davi se propõe a lutar com aquele gigante. Então Davi vai até ali o rei Saul e fala com ele que ele queria lutar com aquele gigante. Nossa, Saul ficou assim olhando e Davi explica: não, pode ficar tranquilo, eu confio no Senhor, o Senhor vive em mim
E sabe quantas vezes eu não estou lá cuidando das minhas ovelhas lá no campo e apareceu já um urso, apareceu um leão, mas eu venci, eu consegui proteger as minhas ovelhas. E tirei a ovelha lá da boca do leão, rasguei o urso pelo meio e esse gigante também eu vou vencer no nome do Senhor. Saul ali aceitou a proposta, até ofereceu a sua armadura. Vá com a minha armadura, porque olha como ele está armado. Crianças, imagine, a lança dele tinha aproximadamente 9 quilos. A sua couraça, a vestimenta, aproximadamente 68 quilos. Então o homem estava todo munido, todo preparado para aquela batalha, para aquela luta. E ali Davi falou, não precisa de nada disso. E aí, com coragem, Davi se apresenta diante daquele gigante. O gigante na hora falou, você tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou um cachorro? Pra você vir me acertar com um pau? Olha, zoou com a cara do gigante Golias, debochou dele. Pensa só, com o Davi, o gigante Golias debochou do Davi. Quem você pensa que é pra vir com um pedaço de pau? Acho que eu sou cachorro? Não sou não, olha o meu tamanho. Bem assim, né? O fortão. E Davi ficou com medo, crianças? Não, ele enfrentou com coragem e disse para ele, você vem aí armado com escudo, com lanças, mas eu vou em nome do nosso Senhor. E sabe, Davi ali pegou da sua bolsinha uma pedra, colocou na sua funda. E ali ele girou uma vez, 2 vezes, 3 vezes e pá! A pedra acertou bem no meio da testa do gigante que tombou ao chão. E aí Davi subiu em cima do gigante, pegou a lança daquele gigante, cortou a sua cabeça. Davi venceu aquela batalha. E os filisteus, crianças, sabe o que aconteceu? Eles, fugiram com medo. E ali o povo de Israel se alegrou, né? Porque Davi teve vitória em cima daquele gigante. E o exército ali se alegrou e foi, atrás daquele povo lá, dos filisteus que tinha fugido. Da mesma forma, crianças, que você possa ter coragem, mesmo às vezes com medo, aquele medo natural, mas não desista. Não desista da batalha. Não desista, não deixe de enfrentar com coragem. E sabe, crianças, Deus, Ele estará com você, se você confiar nele de todo o coração. E você só pode fazer isso se você já creu no Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que você faz coisas de errado, que é pecador e que você precisa de salvação. E a salvação só pode vir de um Deus amoroso que deu seu único filho, Jesus, para morrer por nós em uma cruz. Jesus morreu, levando o castigo do pecado sobre si, o castigo que era meu e seu. Ele não precisava estar ali, mas ele foi de livre e espontânea vontade. E ali ele morreu. Ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou e vivo está. Isso mesmo, ele está vivo lá no céu. E ele derramou todo o seu sangue naquela cruz. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E foi isso que Jesus fez por você. E se você deseja crer no Senhor Jesus, faça isso agora mesmo. Não perca tempo. Abaixa a sua cabeça. Ore aí onde você está. Diga para Jesus que você reconhece que tem pecado e que deseja ficar livre, limpo e que Ele possa morar no seu coração. E aí você vai poder confiar inteiramente no Senhor em todos os momentos da sua vida. Não sei qual é o seu gigante aí, criança. Será que você está com medo de ir mal na escola, nas atividades da escola? Ou será que você tem medo desse vírus, dessa nova doença? Como você está? Mas Deus hoje nos ensina a viver positivamente, a enfrentar tudo isso de forma positiva.
Então, quando você estiver com medo, confie no Deus Todo-Poderoso e Ele vai te proteger e vai te ajudar. Então, eu vou mandar para vocês esse livreto aqui que fala do medo, que ele está sendo distribuído gratuitamente em PDF pela APEC. Então, o assunto é bem bacana. Depois eu vou mandar junto com a lição para vocês lerem. E olha lá, crianças, tem atividades. Vocês têm aí a lupinha, vendo esses corações, vai virar uma lupa. Então, recorte direitinho, recorte, pinte bonitinho, vaze aqui o coração. Você vai tirar essa parte cinza que vem aqui no meio, ó. Vai retirar e vai colocar o papelzinho que a tia mandou para vocês transparente. E aqui no cabinho vocês vão colocar o palito de sorvete, ó. Vai ficar duplo. A tia só pintou um lado. Tire a fotinha e mande pra tia. Olha lá o versículo aí para vocês se lembrarem. Vocês podem colocar no meio da Bíblia. Pode deixar no lugar para vocês se lembrarem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. E tem a outra atividade manual também, que é uma roleta da história do Davi. Então, você vai recortar os 2 círculos, tá? E aqui, ó, nessa partezinha, que tem esse vinco aqui, você vai retirar e vai ficar, ó, assim, 2 roletas, tá bom? Aí você vai colocar uma sobre a outra e vai furar aqui nesse miolinho preto para encaixar a bailarina atrás. Pra quê? Pra que, ó, você consiga ir contando a história. Não deixe de pintar, tá bom, ó? Você tira de baixo. E vocês viram que aqui o versículo está em inglês? Pois é, procure lá na sua Bíblia, 2 Samuel 7:20, para descobrir o que está escrito nesse versículo. Outra coisa, não deixe de fazer a atividade escrita. A pergunta de número D, vocês corrijam aí. Coloquem o que disse Davi em vez de o, é ao gigante, tá bom? Respondam e mandam pra tia também, tá bom? Tô ansiosa para receber as atividades de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, guarde vocês durante essa semana e que a gente se encontre novamente na próxima aula, tá bom? Um beijão, fica com Deus. Tchau, tchau.